Olá, eu sou Patrícia Pinho Mendes, sou bióloga de formação e sou professora de ciências na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro há 16 anos. E esse trabalho, esse vídeo é um produto final do meu mestrado profissional que eu faço no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Bem, esse trabalho está sendo realizado ao longo dos últimos 2 anos e ele começou a partir de uma percepção que eu tinha dos meus anos de magistério de que a afetividade, as relações afetivas estabelecidas entre aluno, professor, entre aluno e espaço escolar, entre o aluno e o conteúdo, que essas relações, elas influenciavam diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Aí eu percebia que trabalhar a afetividade nos processos de ensino e aprendizagem ainda não é um ponto um pouco fora da curva. A gente não encontra tantos estudos assim que falem sobre esse assunto. Ao longo da história da psicologia, a gente percebe que os aspectos afetivos, eles tinham menos importância que os aspectos cognitivos. Em geral, as questões cognitivas, elas eram priorizadas em detrimento das questões afetivas. Não se considerava que a afetividade tivesse uma importância tão grande no processo de aprendizagem. Muito pelo contrário, muitas das vezes ela era considerada um fator que atrapalhava a questão cognitiva. Só a partir dos anos 60, 70, começaram a aparecer alguns estudos que revelavam a importância da afetividade no processo de cognição. E elas andavam então juntas a partir daí. A gente percebe um entrelaçamento das questões afetivas e cognitivas a partir desses estudos. E aí, então, uma valorização da afetividade nos processos de ensino e aprendizagem. Vallon e Vygotsky são 2 psicólogos teóricos que prioritariamente embasaram as minhas pesquisas e que eles contribuíram muito para o entendimento de que o desenvolvimento do indivíduo ele tem uma dimensão social para além da questão biológica e que, portanto, as emoções elas influenciam diretamente na formação do caráter das pessoas. Vallon fala ainda que durante o desenvolvimento de um indivíduo, a gente tem a predominância da cognição e da afetividade, elas se revezando. Ora a gente tem uma predominância da cognição, em outro momento do desenvolvimento uma predominância da afetividade, mas que elas aparecem sempre as duas para formar a totalidade do indivíduo em todas as etapas. Por isso a gente não pode pensar em distanciar a afetividade do processo cognitivo. Daí é tão importante que o professor considere as questões afetivas nos seus planejamentos, para que um planejamento ele seja considerado efetivo e para que ele consiga a totalidade do potencial que ele tem, é importante que o professor tenha considerado questões afetivas na elaboração desse planejamento. E foi a partir daí então que eu resolvi construir um planejamento junto com os meus alunos, numa tentativa de engajar eles mais no processo de ensino, para tentar investigar de que forma essas relações afetivas elas se construíam durante o processo de desenvolvimento das atividades. Então eu resolvi investigar como era essa influência, o quanto isso de fato influenciava e discutir isso. E para isso eu criei uma sequência didática, com estratégias e atividades diferenciadas para estudar o conteúdo que eu precisava estudar naquele momento dentro da escola, com os alunos que eu estava trabalhando. Esse trabalho ele aconteceu numa escola em Vargem Grande, que fica na zona oeste do município do Rio de Janeiro. É uma escola que não tem muitas construções no entorno, uma escola de difícil acesso, em que os alunos vão em ônibus da prefeitura, os ônibus buscam os alunos para que eles consigam chegar à escola. Mas é uma escola bem grande, que tem 1000 alunos, e eu trabalhei com as turmas de 7º ano, com 3 turmas de 7º ano. Naquele momento eu precisava trabalhar o reino dos fungos e o reino das plantas. E aí, uma área dessa verde que eu tenho no entorno da escola favorecia o estudo desses grupos. Muito bem, como o relacionamento não era um relacionamento muito bom com as turmas, eu resolvi pedir que eles dessem dicas, dessem sugestões, opinassem para que a gente construísse a sequência de atividades que iria permear o estudo dos fungos e das plantas. E eles então opinaram, disseram o que eles queriam trabalhar. E óbvio que a primeira demanda dos meus alunos era: eu quero sair de sala de aula.
Eu quero trabalhar em grupo, eu não quero sentar em cadeiras, uma atrás do outro, né? Como as escolas tradicionais trabalham. E a partir dessas demandas dos alunos, eu consegui construir uma sequência de atividades, né? Uma sequência de estratégias para que a gente pudesse contemplar todos os conteúdos que precisariam ser contemplados para o estudo daquele assunto, mas a partir das demandas dos alunos. E aí eu obtive uma grande parceria dos alunos nessa estratégia, nessa execução, né? Eles se empenharam e participaram efetivamente. Muito bem, essa estratégia que eu gostaria de descrever agora, ela tem duas etapas. A primeira etapa é uma etapa que estuda o reino dos fungos e a segunda etapa para estudar o reino das plantas. Então a primeira etapa, num primeiro momento, eu apresentei para os meus alunos fotos de fungos para que eles conhecessem o grupo e soubessem o que era fungo efetivamente, né? Eles conhecem alguns deles, mas não sabiam o que eram chamados de fungos, na verdade. E aí, depois disso, a gente foi para o pátio da escola. Vamos sair da sala de aula e vamos para o pátio da escola procurar fungo. Fizemos um trabalho exploratório, né, de observação exploratória, em que eles procuraram fungos, fotografaram esses fungos, puderam dividir esses achados com os colegas de turma. Vocês encontraram alguma coisa aí? Sim. Aonde? Paraíba. Olha os fungos, olha os fungos. Olha aqui o fungo, aqui, ó. Olha o fungo. Professora, aqui, ó. Não cogumelo não. Olha aqui, aqui, professora. Aqui tá cheio de gente que parece que tem cogumelo. Isso aqui é cogumelo. Vem ver. Isso aqui. Olha, isso aqui não foi a Amy. A partir daquelas fotografias que a gente tirou naquele espaço, foi possível identificar, fui eu que fiz a identificação, porque fungos é um grupo bastante difícil de identificar. Eu identifiquei, classifiquei em filos e aí eu dividi a turma em grupos. Cada grupo ficou responsável por pesquisar sobre um dos filos que a gente encontrou no pátio da escola. E a gente só pesquisou sobre os grupos que a gente efetivamente encontrou. Eles pesquisaram em livros, na internet, fizeram pesquisas em casa e na escola, trouxeram o que encontraram para dentro da escola e a gente pôde construir um material que eles chamaram de bloco de fungos. E esse material é um material escrito que contém dados sobre os fungos e que a gente deixou à disposição na sala de leitura da escola para que outras turmas pudessem consultar esse conteúdo. O segundo momento foi sobre o reino vegetal, o reino das plantas. E aí a gente também fez uma atividade exploratória no pátio da escola. Essa atividade onde a gente também pôde explorar aonde os vegetais eram encontrados, que tipos de vegetais a gente encontrava em cada lugar, por que um lugar era mais escuro, outro era mais claro, que tipos de vegetais a gente encontrava em cada um deles, que tipo de solo, características de folha, de raiz, de caule. Pudemos ver algumas questões de hidratação que dava para ser percebidas naquele ambiente, e a gente pôde explorar o ambiente da escola para que eles vissem tudo aquilo que a escola tem de riqueza natural. Encontramos flores, sementes, alguns frutos, e aí levamos algumas das coisas que a gente encontrou, algumas essas partes vegetais para dentro da sala e fizemos um outro momento de atividades práticas em sala. Fizemos uma sequência em grupo, uma sequência de atividades práticas em que a gente fez dissecção de flor para visualização de aparelho reprodutor. A gente fez uma prática de condução, né, de percepção dos vasos condutores, diferenciação de frutos, diferenciação de sementes, presença de amido em alguns vegetais. E aí a gente conseguiu fazer uma parte mais prática que também era uma demanda deles. Uma outra demanda deles é que a gente trabalhasse com plantas que têm serventia medicinal. Então, eu sugeri
que eles fizessem entrevistas com pessoas da família deles, com uma avó, com uma tia, com uma pessoa da comunidade que fosse mais velha, e aí eles trouxessem o resultado dessa entrevista para que a gente avaliasse em sala. E nós conseguimos uma quantidade grande de receitas usadas pelas famílias, né, da comunidade, com plantas medicinais para fins específicos. Montamos algumas placas e aí expusemos esse trabalho num varal que a gente construiu numa culminância da escola, um varal das plantas medicinais da comunidade da escola. Podemos divulgar esse conhecimento das famílias, né, para outras famílias. Foi bem legal. E por fim, eles sentiram a necessidade de dividir isso que eles tinham feito, que eles gostaram muito de fazer, e o conhecimento que eles tinham adquirido com outros alunos. Então, propuseram dar aulas para outros alunos. E aí eu reuni turmas de 3º, 4º e 5º anos da própria escola, e eles deram aula, eles prepararam uma aula e puderam fazer uma atividade exploratória no pátio da escola, como eles tinham feito juntos, proporcionando aos alunos mais novos, e socializaram os conhecimentos que eles tinham adquirido. Esse trabalho foi muito interessante porque eles puderam perceber uma quantidade de coisas que nem estavam dentro do planejamento de fungos e plantas, mas eles se sentiram na posição de professor. Eles narram que eles perceberam o quanto é difícil a gente querer expor um conteúdo, falar para alguém que não está dando atenção pra gente, que o interesse do outro nem sempre é o nosso interesse, que isso pode ser considerado falta de respeito. E eles se sentiram desrespeitados muitas vezes e puderam se colocar no lugar do professor e também no lugar do aluno em situações diferentes e perceber as diferentes nuances desse relacionamento. Então teve uma gama de conteúdos ocultos, né, que estavam ali percebidos e que eles conseguiram compreender, que foi bastante interessante. Após a execução de toda essa sequência de atividades, eles responderam questionários, a gente fez rodas de conversa e a partir desses questionários, das conversas informais, das rodas de conversa, alguns dados puderam ser retirados. E aí foi muito nítido para mim o quanto eles se relacionaram com o conteúdo, com a prática, o quanto eles se engajaram, que eles conseguiram perceber a importância de visualizar o pátio da escola como um todo. Eles narraram coisas como: eu não conhecia a parte de trás da minha escola, eu não sabia que tinha tanta vida. Agora a gente precisa preservar mais esse espaço porque eu sei o potencial que tem nesse espaço. Gostamos muito de trabalhar assim porque assim a gente realmente aprende. A professora fez alguma coisa por nós, ela gosta da gente. Então são coisas que a gente percebe no relato dos alunos que me comprovam que essa relação afetiva estabelecida com aquele conteúdo e com aquela professora e com aquela estratégia e com aquele espaço escolar acrescentaram positivamente no processo de ensino-aprendizagem. Eles criaram um relacionamento de bem-estar com esse espaço, com esse conteúdo, com essa professora, um sentimento de pertencimento à escola que impactou positivamente na aprendizagem deles. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, o grande aspecto importante dessa prática foi o engajamento dos alunos no planejamento das atividades. Eles se sentirem protagonistas do aprendizado fez toda a diferença. As atividades eram atividades que eu costumava fazer na minha sala de aula, que eu tinha por hábito desenvolver. Mas a partir do momento em que eles se sentiram protagonistas, eles se sentiram parte do planejamento, eles se relacionaram afetivamente com aquilo e se engajaram muito mais, e se empenharam muito mais, e defenderam aquilo. Então, muitas vezes não basta a gente chegar com a ideia pronta, mas fazê-los participar do processo de planejamento fez toda a diferença nesse caso. Além disso, eu estou desenvolvendo essa atividade mais uma vez, com outras turmas. Esse ano eu estou desenvolvendo de novo, e novas práticas e novas estratégias surgiram. O que eu estou desenvolvendo esse ano não foi a mesma coisa que eu descrevi aqui para vocês.
né? Novas possibilidades estão aí. Essa sequência ela pode ser adaptada, ela pode ser repensada, ela pode ser usada para outros níveis de escolaridade, para outros conteúdos, desde que a gente se abra a perceber o quanto eles podem contribuir, os alunos podem contribuir para a nossa prática pedagógica e para o próprio ensino deles. A gente tem muitas vezes a ideia de que a gente ensina muito, a gente tem muito a oferecer e não se coloca na posição humilde de perceber que muitas vezes eles têm a nos oferecer e eles têm o que nos dá de bagagem para que a gente consiga ajudá-los a vencer as limitações e a superar as dificuldades. Obrigada.